Bem-vindos ao vídeo 2 da Casa Nai. Hoje eu vou te apresentar o andar térreo. Esse espaço aqui que eu tô agora, de hall de entrada, não existia antes. Então essa é a primeira grande modificação que a gente fez aqui. A gente colocou essa parede que divide o espaço de sala para essa área de hall. E a gente revestiu ela com essas pedras bem rústicas, clarinhas, para trazer mais textura aqui para essa área. Desse outro lado, um espaço de chapelaria. Então, alguns ganchos em couro para pendurar roupa, alguns gavetões para colocar os sapatos e um espaço para sentar aqui que não podia faltar. Aqui também a gente quis trazer iluminação indireta, que é algo que eu gosto muito e que vai receber as pessoas com mais carinho. Então, a gente colocou aqui uma fita de LED no móvel, essa outra fita de LED que está no piso e, por fim, essas arandelas que estão aqui nessa parede, que é a primeira coisa que quem entra já vê. Atrás dessa parede tem uma escada. E para aproveitar aquele vão que fica por baixo da escada, a gente fez um depósito. Só que ele não podia aparecer aqui nessa parede tão bonita. E esses frisos aqui, eles foram feitos para a gente camuflar essa parte aqui, ó, que é uma porta que você acessa com um clique para o depósito. Então ele ficou bem camuflado e super útil. E aqui no fundo, o lavabo. Esse espaço também teve uma modificação. Aqui antes já era um banheiro, mas era um banheiro maior. Aqui para esse espaço do fundo tinha um chuveiro e a gente quis transformar ele realmente num lavabo, então a gente diminuiu um pouquinho esse espaço. E aqui o ponto alto para mim é essa pedra, é um quartzito verde que vai de ponta a ponta e eu acho essa pedra maravilhosa. E aí, para arrematar aqui essa parte de baixo, a gente veio com um MDF, que as portas dele vêm até a altura aqui da pedra. Em todas as paredes, a gente entrou com uma textura e os metais todos em preto. Aqui atrás tem uma janela que não existia antes aqui. E eu não queria uma janela pequenininha, mas eu não queria uma janela que fosse tão grande a ponto de ocupar toda essa parede. E aí, para continuar tendo uma boa entrada de luz, a gente projetou uma janela comprida, que vai até ali o rodapé. Aqui na frente, eu tenho dois ganchos, que repara, é um gancho que ele tem um formato de pedra. Então, se alguém for usar o banheiro, tiver uma blusa que precisar colocar aqui, acho que fica super prático também. E aí, falando de mais uma modificação que a gente fez aqui na casa, foi uma porta que existia bem aqui, onde hoje tem um espelho. Tinha um quarto aqui atrás, e esse quarto foi transformado numa parte da chapelaria e a outra parte ficou para a lavanderia, mas o acesso agora é pelo corredor de serviço. Bom, e aí quando eu paro aqui, a gente chega no final desse hall e é quando a gente começa a quebrar esse mistério de toda a casa, que é quando a gente entra aqui e a gente consegue ver todas as salas integradas. Mas eu quero começar a te contar primeiro sobre a sala de televisão, que hoje tá para esse lado, mas antes da reforma ela ficava aqui, onde hoje é uma sala de lareira. E aí tinha um grande problema, a acústica. O som da televisão não ficava bom aqui, porque a gente tem um pé direito duplo. Então a solução para isso foi trazer essa sala para esse espaço aqui. E esse espaço ficou ainda mais aconchegante com a criação dessa parede que vai dividir o hall da sala. E aí repara aqui, ó, aquelas pedras que acontecem do outro lado, elas vêm para cá e fazem a parede toda da televisão. E um teto de madeira não podia faltar aqui para realmente todos se sentirem abraçados nesse espaço. A madeira está no teto e também nesse móvel aqui suspenso, porque a gente jogou uma iluminação aqui na parte de baixo
para evidenciar ainda mais a textura desse tapete de fibra natural. Então essa iluminação acontece aqui embaixo e também aqui na parte de cima, na madeira. Bom, para esse lado aqui não podia faltar um sofá aconchegante, e esse sofá aqui, ele é plumado, então ele realmente abraça quando a gente senta. E para ficar ainda mais confortável para eles, a gente colocou um sofá automatizado. Então tem uns botõezinhos aqui do lado, que aí você dá um toque e ele abre ou fecha. E o tecido desse sofá também quero comentar. É um tecido de alta performance, então ele é um tecido mais resistente se alguma coisa cair. Como é uma casa para receber a família, receber os amigos, eles sempre estão em bastante gente. Então a gente pensou num tecido mais resistente mesmo. Bom, e agora eu quero te contar sobre essa parte externa. Também foi uma outra modificação que a gente fez. Antes aqui, a gente tinha uma janela que fazia um L. Essa janela começava aqui nessa parede atrás do sofá e ela vinha até aqui. Mas aí a gente quis criar uma área nova que não existia na casa, que é um jardim aqui na frente. E eu vou mostrar para vocês. A gente trocou as janelas por uma porta. E agora essa área ganhou várias poltronas e aqui no centro um tacho, que eles conseguem acender um fogo aqui à noite e a família toda se reúne. Esses 2 degraus aqui, ó, que vocês estão vendo, eles foram feitos por um grande motivo, que é para aumentar o número de lugares aqui. Então, aqui dentro na sala, a gente tem alguns futons, olha só, que aí a gente coloca aqui, ó. Ele fica certinho no tamanho aqui do degrau, ó. E a ideia é que eles possam sentar aqui e aumentar essa roda de conversa. Bom, vou te contar o que tem atrás dessa porta. Aqui a gente colocou uma porta embutida na parede. E aqui é o espaço pet. Eles têm 2 Goldens. E eles precisavam de um espaço para deixar todas as coisas para eles, um espaço para eles dormirem e também para dar banho, um espaço para eles usarem o banheiro. Então a gente fez aqui, ó, um grande ralo na parte de baixo e deixamos uma ducha. Ela já colocou aqui um secador, um tanque, enfim, aqui tem tudo que eles precisam. E para eles conseguirem dormir aqui e o sol não incomodar, a gente fez um forro de bambu que fica embaixo da cobertura de vidro. Bom, e agora eu vou te falar da sala de lareira. Bom, para essa sala de lareira, a gente queria um espaço que fosse bem confortável. Então, primeiro ponto eram ter poltronas que abracem. E essa poltrona aqui, ela tem um balanço e ela também é giratória. Então, super confortável. A gente colocou 4 poltronas dessa. E aqui no centro, que é onde tem a lareira, a gente fez um fechamento de drywall para esconder o duto da lareira que sai lá na parte de cima. E a gente colocou aqui aquela mesma textura que a gente usou no hall de entrada, imitando esse cortem. E na parte de baixo, a gente veio com uma base que abraça essas 2 janelas que a gente tem aqui na lateral. E essa base, ela foi revestida com uma lâmina, que é a mesma lâmina que a gente está usando em toda a casa. E só a área mesmo de fogo é que a gente colocou esse refratário. Aqui no piso, para trazer um pouco de cor e esse contraste com esse tom dessa textura, a gente veio com um tapete orgânico com alguns tons de verde
e um pouquinho desse tom mais alaranjado, que vai fazer uma referência aqui nesse tom do Cortem. E aqui no centro, a gente desenhou um puff orgânico, e esse puff, eles queriam que ele fosse desmontável. Então, cada pessoa poderia ter uma partezinha aqui do puff. Então, olha só, ele é todo solto. Você vai desmontando ele, e o legal é que você pode levar isso aqui lá para a sala de televisão ou para a varanda, enfim. E a gente fez ele num corino caramelo. Aqui em cima, nesse pé direito duplo, né, para valorizar isso, a gente veio com alguns pendentes com alturas diferentes. Então, isso daqui, ele não fica bonito só aqui de baixo, mas para quem anda aqui no corredor dos quartos, fica super bonito também de ver. E aqui na frente, para a gente esconder também o vão da escada que está passando aqui, a gente criou um bar. Então aqui na parte de baixo, 2 adegas, gavetas para colocar os acessórios do vinho, as xícaras, porque aqui em cima tem um cantinho do café e também bebidas. E na parte de cima, alguns copos. Bom, e agora aqui, nessa área final, para não ficar somente um MDF sem nada, porque isso daqui já é a lateral do armário que dá para a cozinha. O que a gente fez? A gente roubou um pouquinho da profundidade do armário da cozinha e a gente criou esse vão aqui para colocar as rolhas. Então tem um vidro com um buraco aqui em cima e conforme eles vão tomando, eles vão jogando as rolhas aqui. Agora eu quero te contar sobre a cozinha. Para a gente conseguir essa continuidade toda de armários que faz toda essa parede, a gente precisou fazer uma grande modificação aqui, que foi tirar uma porta que existia bem nesse canto e que dava acesso para a lavanderia, que ficava bem aqui atrás. Agora esse espaço virou um banheiro para a piscina e também uma parte da despensa, que agora a gente acessa por uma porta que ficou para esse canto. Então, com isso, a gente conseguiu trazer uma unidade para essa cozinha. Então, para cá, a gente colocou armários fechados, então aqui eles guardam os pratos, que aí fica super prático e mais perto até para a mesa de jantar. 2 geladeiras e esse canto a gente quis deixar algo aberto para realmente deixar todos os eletros à mão, deixar alguns potes de vidro com coisas que eles usam no dia a dia. Nessa parte central da cozinha, a gente trouxe uma ilha com o cooktop que ficou realmente colocado na lâmina, que é a mesma lâmina que a gente usou na lareira, e na parte de cima, para compor todo esse espaço e também para eles conseguirem colocar algumas coisas, a gente desenhou essas prateleiras em serralheria que abraça essa coifa. E essa prateleira de serralheria, ela também acontece um pouquinho desse outro lado. A gente também colocou uma prateleira aqui para alguns enfeites e algumas coisas práticas do dia a dia. E a gente fez uma mescla de materiais, que foi trazer um pouco do granilite junto com essa bancada de lâmina. Essa daqui é um Coverland e se chama Duomo. E aí a gente compôs aqui com esse granilite com as cores que a gente está usando aqui no projeto. Bom, além dessa iluminação indireta que a gente colocou aqui nesse canto, eu também trouxe ela para cá, embaixo dessa prateleira, que eu acho que é super funcional, porque ilumina bem essa bancada, essa área de trabalho, e também para baixo dos armários. Inclusive, aqui nessa ilha, a gente deixou uma parte de gaveteiro para os talheres e o forno e micro-ondas. Inclusive, deixa eu te mostrar, eu deixei uma planta aqui separada para poder te falar melhor sobre essa modificação que a gente fez aqui na cozinha, acho que você vai conseguir entender melhor. Olha só. Essa daqui é uma planta de como era antes esse espaço. Então a gente tinha essa passagem aqui,
que vinha para essa área de serviço, que ficava aqui. E o que a gente fez foi fechar esse vão e a gente criou uma parede bem aqui. Porque aí a gente conseguiu embutir aqui, ó, todo esse armário que eu acabei de mostrar, fazendo um L. E nessa área aqui, a gente criou uma porta que dá acesso para a despensa. E a despensa, ela ficou mais ou menos por aqui assim, ó. A gente fez ela num pedaço. E essa outra área aqui ficou pro banheirinho da piscina. Então, olha só. Ela ficou mais ou menos assim, ó. A despensa aqui nesse fundo, o banheirinho e toda essa área de armários e pia. Bom, um ponto muito importante aqui é toda a integração que a gente pensou para essa casa. Então, além das salas, né, que é a sala de televisão, a sala de lareira e essa área de jantar e cozinha estarem todas integradas, a gente quis um pouco mais, que foi trazer essa varanda que era aberta e esse pedaço aqui de corredor fazendo parte, né, como uma extensão dessas salas. Então a primeira coisa que a gente fez aqui, falando desse corredor, foi tirar uma parede que existia aqui. E aí a gente teve acesso a esse pedaço. Aqui a gente cobriu aquela mesma cobertura de vidro que a gente fez no espaço dos cachorros, a gente também trouxe para cá. Também trouxemos com esse forro de bambu que se estende até o final dessa varanda. E para acompanhar todo esse movimento, a gente veio com esse jardim vertical que traz essa natureza, né, bem para dentro de casa. E esse jardim, ele vai até o final, vai até o muro da piscina. E aqui, como bate bastante iluminação natural, a gente conseguiu usar plantas de verdade. Então aqui a gente tem uma irrigação automatizada para garantir que essas plantas vão estar sempre bonitas. Como a gente tem essa irrigação aqui, pode ser que às vezes caia um pouco de água aqui no chão. Então para isso a gente usou um ralo que também vai até o final da varanda. E esse é um ralo oculto. A gente veio com um pedaço do piso em cima do ralo, então ele fica super discreto. Bom, e aqui tanto esse pedaço do corredor quanto a varanda tem a possibilidade de ser isolado dessa área aqui de salas. Para isso, a gente criou aqui uma parede falsa de drywall, onde essa porta fica completamente embutida. Então, a gente pode fechar toda essa área. E a mesma coisa acontece com esse grande vão. A gente também deixou a possibilidade de isolar essa área. A gente fez outra parede falsa aqui, que dá para essa área gourmet. E a gente também tem portas que podem ser fechadas. Quando a gente tem todas essas portas recolhidas, essa área de cozinha, ela fica completamente integrada com esse espaço gourmet. Então, por isso, eu quis trazer o mesmo material que a gente usou aqui na cozinha para essa área aqui. Então, a lâmina que a gente usou aqui na bancada é a mesma. E aqui eu quero te contar alguns detalhes dessa parte de dentro. A gente precisava de um lixo aqui, mas não podia ser um lixo pequeno, por exemplo, aqueles lixos que a gente costuma embutir na pedra. Eles queriam um lixo grande. Então, a gente trouxe ele embutido aqui dentro dessa porta. Olha só. A gente colocou um lixo, uma lata de lixo simples, de plástico, mas num carrinho, então fica super fácil de tirar e colocar. No dia a dia, quando eles estão usando, esse lixo ele fica sem essa tampa, então ele fica lá para dentro. E para ser mais fácil de usar e não atrapalhar
quem estiver fazendo um churrasco aqui, a gente fez uma segunda portinha, que ela fica dobrada assim para dentro, ó. Então, no dia a dia, é só colocar a mão aqui dentro e você já tem acesso a essa lixeira. Um outro ponto para te contar aqui é uma máquina de gelo. Então, casa de praia é sempre importante, né? A gente deixou uma máquina escondida aqui nessa parte de dentro. E é até por isso que essas portas, elas são todas frisadas, porque assim a gente consegue que essa parte interna respire. Aqui no canto a gente trouxe um forno de pizza. Como esse forno é muito pesado, a gente precisou criar aqui internamente uma base de alvenaria para realmente sustentar todo esse peso. E para cá a gente colocou uma cervejeira e a churrasqueira. E toda a parte de baixo segue o mesmo MDF que a gente usou em toda a casa, que é o MDF Itapuã. Bom, e aí para cá, para o restante dessa varanda, a gente veio com uma mesa redonda, com uns pendentes de tamanhos e formatos diferentes, que fez uma grande diferença aqui. E por fim, aqui no final da varanda, essa área super gostosa de sala de estar com poltronas e uma televisão que não podia faltar, que atende super bem quem tá aqui, quem tá na mesa e quem tá fazendo churrasco também. Bom, agora eu quero te contar uma outra coisa. Aqui a gente tem um vidro fixo. E esse vidro fixo, ele ajuda numa outra integração que a gente fez, que foi a integração de toda a casa com essa área da piscina. Essas portas que a gente tem aqui, quando elas recolhem, elas ficam aqui atrás. Então esse vão fica completamente aberto e aí a gente tem tudo integrado. Bom, assim como toda a casa, essa área de fora aqui foi completamente reformada também. Eu vou começar te falando sobre a piscina. A gente mudou um pouquinho o formato dela. Antes ela fazia um L, essa parte aqui da prainha vinha um pouquinho mais para cá. A gente manteve ela reta e a gente fez essa borda infinita nos 3 lados, que a água fica caindo aqui. Aconteceu aqui e também dentro do spa. Essa água, ela cai para essa parte onde tem essas pedrinhas. Essas pedras, elas estão tampando um coxo que existe aqui na parte de baixo. Então essa água cai, ela entra aqui para baixo da casa de máquinas, tem uma bomba que traz de volta essa água para cá. Bom, e agora sobre os revestimentos. A gente fez uma mescla de revestimentos aqui. Então a gente usou a pedrijal, que é essa verde que está dentro da piscina e nas bordas internas e também no fundo. E a pedritã, que está em todas as bordas. Falando sobre a pedrijal, dentro da piscina a gente usou um formato 10-10 lisa. E para esse muro, para a gente trazer algo diferente, a gente usou medidas diferentes dessa mesma peça, sendo ela lisa e bruta. E a pedrijal tem uma particularidade. Quando ela está molhada, ela fica num verde mais escuro, que é o que está acontecendo dentro da piscina. E no muro, como está seco, ela tem um verde num tom diferente, mais claro. E aí, para resolver isso, a gente criou uma cortina de água que fica escondido nessa parte de cima. Tem vários pequenos bicos espalhados ao longo desse muro todo. E quando a gente liga essa cortina, a pedra ijal do fundo fica na mesma cor da que está no fundo da piscina. E também no muro, ó, a gente colocou alguns pontos de cascata. E ainda falando de revestimento, aqui no piso a gente usou um revestimento atérmico, que ele é próprio para essa área de piscina, porque ele não queima o pé, é antiderrapante, e a gente trouxe esse mesmo revestimento para o ralo. Então, entre essa área de piscina, né, e essa varanda interna,
a gente tem esse grande ralo que vai de ponta a ponta e esse ralo é feito do mesmo material. Isso para a gente não ter um terceiro elemento aqui. Então a gente sai dessa varanda que está num porcelanato, que é o porcelanato da casa toda, e a gente vem aqui para fora num revestimento mais claro. Bom, para esse lado aqui, a gente tem a continuação desse muro verde que acontece desde lá de dentro da casa, né, e vai até o final da piscina, com as espreguiçadeiras e o ombrelone. Escondidinho ali, nesse muro verde, a gente tem uma caixa de som e caixas de som aqui fazendo toda essa área da piscina. E para o lado de cá, algo que a gente também não tinha antes, que é a sauna. É uma sauna seca, então a gente fez internamente os bancos fazendo um L com 2 grandes vidros aqui. Então a ideia é para quem estiver dentro da sauna consiga ver aqui a parte de fora. Bom, aqui para esse fundo a gente colocou alguns ganchos, a ideia é conseguir pendurar as toalhas tanto aqui quanto nessa outra parte do muro, as toalhas de piscina, né? E aqui a gente colocou uma ducha. Repara que essa parte do piso que delimita a ducha, ela também é do mesmo material. Ela faz uma borda e uma caída aqui que direciona nesse ralo. Bom, e aqui a gente começa esse corredor de serviço, que eu vou te contar o que tem aqui. Primeiro, bem aqui nessa porta, a gente tem a casa de máquinas da piscina. Essa daqui é a porta que vai para a despensa e também para dentro da cozinha. Aqui, o banheirinho da piscina que eu tinha comentado, que ele ficou no lugar que era a lavanderia antes. Então aqui a gente fez uma parede com essas pedrinhas, né, um mosaico aqui, um espelho com moldura de serralheria e a mesma coisa nessa parte de baixo. A gente fez uma estrutura de serralheria e a gente usou aqui a mesma pedra, aquele mesmo quartzito que tá lá no lavabo, para trazer um pouco desse verdinho para cá. Aqui nessa lateral a gente tem uma parede de madeira toda frisada, porque a gente escondeu um quadro de força que já estava aqui antes da reforma e a gente manteve ele aqui. Então, para camuflar, a gente fez um painel. E desse outro lado tem um quadro que ele praticamente pega toda a parede, que ele fez toda a diferença aqui. Nessa área é um depósito e aqui a gente fez o acesso do botijão de gás. Aqui aquela janelinha do lavabo lá de dentro que eu tinha comentado. E bom, todo esse corredor serve para pendurar as roupas. A gente cobriu ele também com vidro. Então eles têm bastante espaço. E por fim a lavanderia. Essa área aqui era um quarto que dava acesso por dentro da casa. A gente aumentou um pouco, então esse quarto ele vinha mais ou menos até aqui. A gente aumentou um pouquinho essa parte para ganhar essa área de lavanderia maior. E toda a parte de armários a gente fez nesse verdinho, nesse verde menta. E colocamos um granito clarinho, fazendo essa composição com esse verde. E desse lado, embaixo da janela, ficou uma área de balcão para apoio de roupa. E nessa parede do fundo inteira, armários. Então tem bastante lugar para guardar as coisas. Bom, como eu comentei, esse é o segundo vídeo dessa série sobre a Casa Nai. E no próximo vídeo eu vou te mostrar os andares superiores. Quero aproveitar para te fazer um convite para você me seguir também no Instagram. Lá eu mostro um pouquinho do dia a dia, dos novos projetos que estão entrando e um pouco mais dessa imersão no universo da arquitetura. Bom, eu espero que você tenha gostado. Aproveita e se inscreve aqui no canal, que assim ele vai te avisar sobre o próximo vídeo. Até lá! Deixa que o amor invade a porta da tua casa.
Deixa que o carinho seja o beijo de uma flor. Deixa que o amor invade a porta da tua casa. Deixa que o carinho seja o beijo de uma flor. Desde pequenino que eu sei que o amor é cura, amolece a dor e ingratidão. Desde pequenino que eu sei que o amor perdura, basta ter carinho e compreensão. Que bom que você viu esse vídeo até o final. Eu quero te contar que aqui embaixo na descrição tem um link que dá acesso a uma página exclusiva e lá eu coloquei várias informações dos materiais que eu usei nesse projeto. Então já clica para você descobrir de onde é aquela peça que você gostou e não deixa de me contar nos comentários qual é, que eu vou adorar saber. Deixa que o carinho seja o beijo de uma flor. Desde pequenino que eu